Graça e paz, amados. Hoje eu quero fazer uma leitura aqui de um texto que faz parte de um livro que para nós protestantes nós não consideramos inspirados, mas para os católicos são considerados inspirados e deuterocanônicos. Esse livro é o livro de Baruque. Eu quero ler para reflexão aqui o capítulo de número 6, que diz assim: lutar contra a alienação. Por causa dos pecados que vocês cometeram contra Deus, é que estão sendo levados prisioneiros para a Babilônia, sob as ordens do rei deles, Nabucodonosor. Vocês chegarão à Babilônia e aí ficarão por muitos dias, um longo tempo, ou seja, durante 7 gerações. Depois disso, vou tirá-los daí em paz. Durante esse tempo, vocês verão na Babilônia deuses de prata, de ouro, de madeira, que costumam ser carregados nos ombros e provocam temor entre os pagãos. Cuidado para não ficarem vocês também parecendo com esses estrangeiros. Nem se deixem influenciar pelo temor desses deuses. Quando vocês virem as multidões ajoelhadas na frente e atrás deles, pensem dentro de si mesmos: eu só a ti, Senhor, é só a ti, Senhor, que devemos orar. Pois o meu anjo estará sempre com vocês, e ele pediria conta da vida de vocês. A língua desses deuses foi feita por um artista. Ela está coberta de prata ou de ouro, mas é de mentira e não pode falar. Como se faz com a moça que gosta de enfeites? Pegam ouro e a fazem uma coroa para colocar na cabeça de seus deuses. De vez em quando, os sacerdotes, tendo tirado o ouro e a prata dos seus deuses para seu próprio proveito, o dão até a prostitutas de bordéis. Eles a enfeitam com roupas como se fosse gente a esses deuses de prata, de ouro ou de madeira. Mas eles não podem livrar-se da ferrugem e nem do caruncho. Depois de tê-los vestidos com roupas caras, são obrigados a limpar-lhes a cara por causa da poeira que do templo lhes caiu em cima. Um deus fica com cetro na mão, como se fosse na região uma autoridade, mas não é capaz de destruir quem o ofende. O outro tem uma faca ou uma machadinha na mão e não é capaz de defender de inimigos ou ladrões. Por aí se vê que eles não são deuses. Vocês não devem temê-los. Como uma vasilha que se quebra e perde-se a serventia, assim também são esses deuses instalados nos templos deles. Os olhos desses deuses vivem cheios de poeira levantada pelos pés daqueles que entram no templo. Da mesma forma como se fecham com segurança todas as portas por trás de alguém que ofendeu o rei e fica preso e condenado à morte, assim também os sacerdotes fecham os templos com portas, trancas e ferrolhos, para que seus deuses não sejam roubados por ladrões. Acendem mais lâmpadas para eles que para si mesmos, embora esses deuses não sejam capazes de ver nenhuma delas. Como o madeiramento do templo, cujo cerne dizem estar carunchado por cupins saído do chão, assim também esses deuses nada sentem quando as suas roupas ou eles próprios são corroídos. O rosto deles fica escuro por causa da fumaça do templo. Em volta deles, por cima de suas cabeças,
voam morcegos, andorinhas e outros passarinhos, e até gatos saltam. Por aí se vê que eles não são deuses, e vocês não devem temê-los. Quanto ao ouro de que são cobertos para ficarem bonitos, se ninguém lhes lustra, não brilha. Eles mesmos, nem quando foram fundidos, sentiram coisa alguma. Embora não tenha vida, eles foram comprados por um preço muito caro. 100 pés, são carregados nos ombros, mostrando aos homens a sua falta de valor. Até quem cuida deles passa vergonha, pois se um desses deuses cai no chão, ele é que tem que levantá-lo. E quando alguém os coloca erguidos de pé, eles não são capazes de andar por si mesmos. Se tombam, não podem se endireitar. Os dons são oferecidos a eles como a mortos. Para proveito próprio, os sacerdotes vendem o que foi sacrificado a esses deuses. A outra parte, as mulheres salgam, sem dar nada aos pobres e necessitados. Até a mulher menstruada ou a que acaba de dar à luz toca nesses sacrifícios. Portanto, sabendo que não são deuses, não tenho medo deles. Como poderiam ser deuses? São mulheres que oferecem sacrifício a esses deuses de prata, de ouro e de madeira. Nos templos deles, os sacerdotes circulam com a roupa rasgada, a barba e o cabelo cortado e a cabeça descoberta em sinal de luto. Urram e gritam diante dos seus deuses, como alguns fazem nas cerimônias fúnebres. Os sacerdotes tiram a roupa dos deuses para vestir suas mulheres e crianças. E esses deuses favorecidos ou prejudicados por alguém não são capazes de retribuir. Não podem nomear nem destronar reis. Eles também não são capazes de dar a ninguém riqueza alguma, nem sequer uma única moeda. Se alguém lhe faz uma promessa e depois não cumpre, eles não podem reclamar. Não podem salvar ninguém da morte. Não podem livrar o fraco da mão dos poderosos. Não são capazes de devolver a vista ao cego, nem de livrar do perigo homem nenhum. Não têm compaixão pela viúva, nem prestam ajuda alguma ao órfão. Esses deuses, de madeira prateada ou dourada, parecem pedras tiradas do forno, do morro. Quem os ocupa deles só vai passar vergonha. Como então pensar ou dizer que são deuses? Até mesmo os caldeus os desrespeitam. Quando vem alguém mudo, incapaz de falar, eles o apresentam ao deus Bel, pedindo que o faça falar, como se fosse capaz de ouvir. Mas porque não tem bom senso, eles são incapazes de refletir nisso e de abandonar esses deuses. Mulheres põem uma corda na cintura e sentam-se à beira do caminho queimando farelo como incenso. Quando uma delas é levada por um homem que passa a fim de dormir com ele, começa a desprezar a companheira que não teve a mesma honra e nem arrebentou a corda. Tudo o que fazem com eles é falso. Então, como é que se vai pensar ou dizer que são deuses? Esses deuses foram fabricados por escultores e ouríveres. Não podem ser nada mais daquilo que seus autores queriam que fosse. Aqueles que o fizeram não vivem muitos anos. Então, por que pode ser Deus aquilo que eles fizeram? Deixaram apenas mentira e vergonha para seus descendentes.
Quando surge uma guerra ou desgraça muito grande, os sacerdotes discutem a maneira de se esconderem juntamente com esses deuses. Assim dá para entender que não são deuses, pois não são capazes de se livrarem a si mesmos durante uma guerra ou catástrofe. Não sendo mais que objetos de madeira, dourados ou prateados, por aí fiquem todos sabendo que são de mentira, que eles não são deuses. Fica claro para todos os povos e reis, são apenas criação do trabalho humano, e nenhuma ação divina existe neles. Então, quem não vê que eles não são deuses? Esses deuses nunca farão surgir um rei para uma região, nem mandarão chuva para os homens, jamais defenderão a própria causa, nem libertarão o injustiçado, pois são impotentes, são como gralhas que voam entre o céu e a terra. Se aparecer um fogo no templo desses deuses de madeira, dourados e prateados, seus sacerdotes poderão fugir para se salvar, mas eles serão queimados junto com o madeiramento. Eles não são capazes de resistir a um rei ou ao inimigos. Então, como é que vai aceitar ou imaginar que são deuses? Esses deuses de madeira, deuses dourados ou prateados, não podem escapar nem dos ladrões ou assaltantes. Mas fostes mais fortes, os ladrões arrancaram-lhe o ouro ou a prata e vão-se embora carregando as roupas que esses deuses vestiam, sem que eles possam acudir a si mesmo. Mais vale um rei que mostra bravura, ou mesmo um objeto de utilidade em casa, do que qualquer dono pode se servir do que esses deuses falsos. Mas mais vale uma porta que numa casa protege tudo que está dentro do que esses falsos deuses. Mais vale uma coluna de madeira num palácio do que esses falsos deuses. O sol e a lua, as estrelas, brilhando, cumprem espontaneamente a missão de ser úteis. O relâmpago, quando aparece, é bem visível. O próprio vento sopra em qualquer região. As nuvens obedecem quando Deus as manda proteger o mundo inteiro, percorrer o mundo inteiro. O raio, mandando lá de cima para desvastar montes e matas, cumprem o que lhe é determinado. Esses deuses, porém, não podem ser comparados com essas coisas, nem uma aparência, nem na força. Portanto, como é possível pensar que sejam deuses ou chamá-los assim? São incapazes de promover a justiça ou de fazer qualquer coisa boa para os homens. Portanto, sabendo que não são deuses, não tenham medo deles. Esses deuses não podem amaldiçoar nem abençoar os reis. Não podem servir os pagãos como sinais no céu, pois nem brilham como o sol, nem são claros como a lua. Até as feras valem mais do que eles, pois as feras podem fazer alguma coisa por si mesmas, ao menos fugindo para um esconderijo. Então, em nada eles se mostram ser deuses. Por isso, não tenho medo deles. Como espantalho em plantação de pepinos, que nada vigia, assim são esses deuses de madeira, dourados ou prateados. Esses deuses de madeira, dourados ou prateados, se parecem como espinheiro no jardim, onde os passarinhos vêm pousar, ou então com o cadáver jogado em uma cova escura. Pelas roupas de púrpura ou linho que vão apodrecendo em cima deles, vocês já podem saber que não são deuses. Ao contrário, eles também são comidos e se
tornarão vergonha para o país. Então, é melhor ser homem honrado do que ser homem honrado que não tem ídolos, pois assim não terá do que se envergonhar. Bom, aqui termina a leitura, que serve para uma reflexão daquilo que é a vaidade dos ídolos, né? E que acaba fazendo com que muitas pessoas se tornam alienadas por causa dos ídolos, que são construções humanas, são fabricações humanas, e que nada podem fazer, nem para eles mesmos e nem para aqueles que depositam neles a confiança. Que cada um possa tirar proveito dessa leitura e fazer uma reflexão a respeito dessa carta, né? Aqui, segundo está registrado, seria uma carta ou a cópia de uma carta que Jeremias teria mandado aos prisioneiros que estavam para ser levados para a Babilônia. Então, que Deus abençoe a todos. Mais uma vez eu volto a dizer, não estou aqui defendendo a inspiração desse livro, mas estou fazendo leitura como algo que pode ser dito para reflexão, né? A reflexão que qualquer ser humano, qualquer cristão, possa, através de uma boa leitura, refletir sobre a realidade. Que Deus abençoe a todos.